Graça e paz, queridos. Estamos dando continuidade ao estudo da carta, ou das cartas do apóstolo João, e hoje nós vamos estudar a segunda carta do apóstolo João. Não é o Evangelho, nem a primeira carta, mas a segunda carta do apóstolo João. Esta carta está bem no final do Novo Testamento já, e é uma carta muito importante, já que nós temos estudado os escritos do apóstolo João, que recebeu esses escritos desde o tempo de Jesus, e o Espírito Santo o usou para escrever essas cartas, que são palavra de Deus inspirada, que vem falar ao nosso coração e nos ensinar no dia de hoje. Nós vamos fazer a leitura da segunda epístola de João e depois nós vamos meditar nela. O texto diz assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão aquele que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, e este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Sim, este é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas torna-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muita coisa, ou muitas coisas, que vos escrever, e não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Que Deus nos abençoe na compreensão dessa palavra. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra bendita, te agradecemos pela oportunidade de estudá-la, de ler e de participar desta ministração juntamente com os que nos acompanham. Nós oramos pedindo que eles também possam ser edificados, assim como todos os que têm participado por meio da internet destes estudos. Obrigado pelo sustento da nossa vida na tua presença. Nós oramos e agradecemos, pedindo as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, esta segunda carta do apóstolo João é uma carta que nós temos estudado já há algum tempo, e nós temos estudado esses escritos desde o primeiro século do cristianismo, eles foram escritos,
atribuídos ao apóstolo João. Então, desde o primeiro século do cristianismo, estes escritos têm sido atribuídos, declarados, aceitos universalmente no primeiro século como escritos do apóstolo João, o apóstolo de Jesus Cristo, também chamado apóstolo do amor, e que é o mesmo autor do quarto evangelho, né? Nós conhecemos os evangelhos. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. E o último evangelho, escrito por João, é do mesmo autor desta carta, e da primeira carta que nós já estudamos. Nós já estudamos uma primeira carta de Paulo a algumas igrejas. O evangelho foi escrito para ministrar a muitas pessoas em todos os lugares. As cartas foram escritas visando situações específicas em algumas igrejas, de modo que as cartas foram escritas para atender necessidades especiais de grupos especiais de crentes também. E então esta segunda carta é a que nós estamos estudando hoje, e nós teremos o tempo ainda de estudar uma terceira carta e depois o Apocalipse do apóstolo João. João é identificado como o filho de Zebedeu. João é chamado de filho de Zebedeu. Ele e seu irmão Tiago, que foi morto, martirizado por Herodes, são dois dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. São pescadores galileus. Foram achados, chamados por Jesus Cristo, quando estavam pescando no mar da Galileia. E também primos de Jesus. As mães destes homens, a mãe de João e de Tiago, era irmã da mãe de Jesus. Então, elas eram irmãs, como nós sabemos que a igreja primitiva defendia e a tradição também defende. Como a primeira carta, esta é um documento cristão contra um tipo inicial, um tipo incipiente, um tipo que estava começando a aparecer, de apostasia, que era um gnosticismo incipiente, não um gnosticismo ainda de forma assim, corporificada, vamos dizer assim, de forma estabelecida, como do segundo século, mas já um tipo de manifestação gnóstica como uma forma incipiente, uma forma inicial, uma forma já começando a negar determinados aspectos do cristianismo. E ele ensinava basicamente que o Jesus não era verdadeiro Deus, ele parecia ser Deus, né? Parecia ser um homem, ele não era verdadeiro homem, ele era alguém que parecia ter se encarnado, mas que na realidade não se encarnou. Então, Jesus não era verdadeiro o homem. Ele ensinava, então, o docetismo. Docetismo é uma doutrina inicial, então, incipiente, que estava começando a aparecer, que trazia esse ensino herético e deriva da palavra doquel, que significa parecer. Então, para eles, Jesus apenas parecia com o homem, mas, com um ser humano, mas ele não era um ser humano. Eles negavam a encarnação de Jesus, dizendo que Jesus Cristo tinha apenas aparência de ser humano e, portanto, só aparentara também morrer. Não houve morte real de Jesus. Se ele não se encarnou, se ele não foi verdadeiro homem, se ele não nasceu realmente, então ele também não morreu. E isso equivale a dizer
que não houve morte de Jesus e não houve, então, um Salvador que morreu pelos pecados da humanidade. Essa doutrina é uma doutrina errada e nós precisamos defender a nossa doutrina da encarnação, porque verdadeiramente, se não há encarnação, não há perdão de pecados e nós ainda estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vejam como essa doutrina é importante, né? A doutrina da encarnação verdadeira de Jesus, isto é, Jesus tomou forma humana, nascendo da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, e esse Jesus veio a este mundo, viveu de forma perfeita, em perfeita obediência ao Pai, e morrendo, salvou a humanidade dos seus pecados, porque derramou o seu sangue para pagar e purificar de toda a impiedade e pagar toda a pena do pecado pelos homens que Deus chamou, que Deus escolheu. A carta foi escrita, então, para demonstrar isso. E depois, ela foi escrita depois do Evangelho de João e foi escrita depois da primeira carta. Então, a sequência é primeiro o Evangelho de João, depois a primeira carta de João, bastante tempo depois, e depois a segunda carta de João, já no finalzinho do primeiro século. E esta carta, então, é uma carta com alguns aspectos interessantes. Ela continha algumas ideias dos escritos anteriores. É claro. Então, quando João está escrevendo, ele está escrevendo com alguns aspectos de doutrinas anteriores. É claro, se ele está escrevendo basicamente sobre alguns assuntos e ele está repetindo alguns assuntos, necessariamente ele vai falar alguma coisa que ele já falou em alguns dos seus escritos. A carta pode ser, então, datada em torno do ano 90 depois de Cristo e foi dirigida a uma congregação que se reunia na casa de uma pessoa. Que João chama essa pessoa aqui, onde a igreja se reunia, de senhora eleita. Alguém, certamente, cuja casa era oferecida para acolher e para reunir os crentes em um determinado local, em uma determinada localidade, em uma determinada cidade, ou num determinado bairro de uma cidade, né? Tradicionalmente, nós entendemos que essa senhora eleita era uma mulher já idosa que tinha se colocado a serviço da igreja e que se mantinha com um coração muito íntegro na presença de Deus e cuja casa ela colocou à disposição de servir todos os crentes, de reunir todos os crentes. Era uma casa onde certamente muitos crentes que vinham de outros lugares encontravam apoio e onde se reuniam ali. Por isso, João se dirige a ela como a senhora eleita. Ele fala, né, o presbítero, ele se auto-intitula presbítero. A palavra presbítero quer dizer apenas ancião, ou supervisor, ou bispo, né? Ele se intitula, então, aquele ancião, aquele elemento idoso, digno de respeito, que prega o evangelho, que tem sob sua responsabilidade a liderança espiritual de uma igreja. Tradicionalmente se afirma que o apóstolo João passou a parte final de sua vida em Éfeso. Após a destruição de Jerusalém, ele ficou em Éfeso e parece ter sido a carta escrita antes da perseguição do rei, do imperador Domiciano, que aconteceu em 95 depois de Cristo. Então,
porque se houvesse uma perseguição nesse período, possivelmente ela teria sido mencionada na carta. O assunto predominante da carta é o amor e a permanência na verdade, ou seja, João está ensinando seus liderados, os membros da congregação, aqueles crentes que ele certamente também orientou, evangelizou, os quais ele viu crescer no evangelho, se converter ao Senhor Jesus, ele está pregando a esses irmãos, demonstrando que o assunto predominante na carta é o amor e a permanência na verdade. É um assunto corrente nos escritos de João. João fala muito desse assunto, né? Do amor que dura, que permanece, e da verdade, que é um assunto fundamental para João. João fala da verdade, que é uma verdade que ele personifica. Essa verdade que João personifica é uma verdade interessante. Ela não é apenas um conjunto de regras, um código moral, uma lei, mas João fala desta verdade como uma pessoa. Ela é uma pessoa. E João, mais de 20 vezes, fala da verdade no Evangelho de João, mais de 20 vezes. Na primeira carta de João, ele fala da verdade em cerca de 9 vezes. Na segunda carta de João, que é essa que nós estamos estudando agora, ele usa, num tempo tão curto, né, apenas 15 versículos, 5 vezes a expressão verdade. E na terceira carta, que nós ainda vamos estudar, ele também usa, num espaço também curto de tempo, né, em 15 versículos também, 5 vezes a palavra verdade. Ele fala em amar a verdade, ele fala em andar na verdade, ele fala em cooperar com a verdade, ele fala em dar testemunho da verdade. Portanto, todas estas expressões que João usa para mencionar a verdade e para mostrar que a verdade é realmente o assunto da carta e que essa verdade se relaciona com Jesus e que tudo que foi dito de Jesus é verdadeiro e que, portanto, o docetismo é uma mentira, o docetismo é falso, dizer que Jesus não foi encarnado é satânico, é diabólico. Então, João está escrevendo isso para demonstrar que realmente ele sabe que estes assuntos são assuntos que não correspondem à verdade do Evangelho. Então, ele personifica a verdade, demonstrando que ela é uma pessoa viva, que veio a este mundo, que nasceu neste mundo e que viveu neste mundo poderosamente, que deu a sua vida pelo pecador, morreu e ressuscitou. E ele confirma aquilo que Jesus afirmou de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante notar que logo no início João saúda, não é? Ele traz uma saudação, né, aos crentes. E a saudação, neste caso aqui, é um pouco diferente da que Paulo habitualmente usa nas suas cartas. Ele fala da graça, da misericórdia e da paz. E ele mostra que a origem da graça, da misericórdia e da paz é, é de Deus. Ele não está falando isso dele mesmo. Ele está dizendo, né, graça e misericórdia e paz que procedem de Deus. Ele está falando que essa graça, misericórdia e paz que vem do Senhor Jesus e do Pai e ele está dizendo que
esta graça, misericórdia e paz provém de Deus e permanecerão com os crentes. Que coisa boa, não é? Que ação maravilhosa é essa, né? Que aquilo que é da parte do Pai, daquele que é Deus eterno, que vem de Deus, é uma dádiva de Deus, que se origina no próprio Deus, que é manifestada por Deus, que é sustentada por Jesus Cristo e que também é dada aos crentes no sacrifício de Jesus, que é também o Filho do Pai. Aqui nós percebemos como João associa a figura de Jesus, Filho, com a figura de Deus, Pai, demonstrando claramente desta maneira que Jesus e o Pai são da mesma natureza, são da mesma essência. Eles são, o Filho e o Pai são do mesmo material, se nós pudéssemos dizer assim, né? Sendo material aqui, nada físico, mas aquilo que são do mesmo conteúdo, do mesmo teor, da mesma uma manifestação da mesma essência. Eles são da mesma essência. São Deus eterno, o Pai e o Filho. E João se preocupa em demonstrar isso para os crentes que estão reunidos, que estão se reunindo lá na casa daquela senhora eleita, uma mulher que certamente trabalhou, que ministrou juntamente com João no Evangelho e que foi utilizada, usada por Deus para ser bênção na vida de muitas pessoas naquela cidade. A causa que faz permanecer conosco a graça, a misericórdia e a paz da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo é o amor à verdade. Então, João está dizendo, olha, amem a verdade. Amar a verdade significa dar o primeiro lugar à verdade. E a verdade, como nós já vimos, é uma pessoa. E essa pessoa embora ela seja uma pessoa única, ela é também uma trindade. Ela é uma pessoa, não uma pessoa única, mas ela é uma pessoa que se manifesta em três pessoas, sendo uma trindade, né? Então, é uma essência única em três pessoas, né? Jesus Cristo, o Pai, que é o Deus, e o Espírito Santo. Isso demonstra que a causa que faz permanecer conosco a graça, a misericórdia e a paz da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo é o amor à verdade. E quem planta esse espírito de amor, quem planta esse amor à verdade no nosso coração é o próprio Espírito Santo de Deus. Isto traz muita alegria ao coração do pastor. João é um pastor que é amoroso. João é um pastor que é verdadeiramente feliz, alegre. João é verdadeiramente um pastor que manifesta seu carinho, seu afeto pelos crentes. E ele manifesta esse afeto aqui com aqueles que amam a verdade e que andam na verdade. João tem verdadeira manifestação de graça e de amor para com esses irmãos. A verdade é um mandamento do Pai, e esse mandamento é um novo mandamento, que é antigo. Jesus ensinou, não é, aos discípulos, enquanto estava no mundo, que ele estava mandando
para eles um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, esse mandamento era um mandamento antigo, porque a própria lei de Moisés falava que esse mandamento já existia na própria lei mosaica. Quando o escriba, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou qual era o maior ou os maiores mandamentos. Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Então, a verdade é mandamento do Pai, e esse mandamento é um novo mandamento, tanto quanto antigo, que Jesus ensinou desde o princípio, que nós devemos nos amar uns aos outros. E o amor é esse. O que Jesus chama de amor e o que o apóstolo João também chama de amor? É o andar segundo os mandamentos do Senhor. Irmãos, isso é muito sério, porque há muitas pessoas que não têm esse comportamento, que não andam segundo os mandamentos do Senhor. Tais pessoas não sabem o que é amor. O amor, na linguagem de João, o amor na manifestação do apóstolo João, é obediência. Obediência. Amarás o Senhor teu Deus como a ti, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nos escritos do apóstolo João, o amor é definido em termos de obediência aos mandamentos do Senhor. De sorte que quem não obedece a Deus no amor verdadeiro aos irmãos, não ama. E não amando, ele não pratica a justiça de Deus. A justiça de Deus, portanto, não é praticada nesse sentido. Quais as reações, né, que os irmãos devem ter? Eles devem andar segundo os mandamentos do Senhor. E qual a razão desta ênfase de João? Essa ênfase de João é dada porque verdadeiramente os que não confessam que Jesus Cristo veio em carne são falsos mestres que circulam nas igrejas. Então, a diferença que existe entre os crentes e aqueles falsos mestres é que os falsos mestres circulam nas igrejas, mas eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E quais então seriam essas reações esperadas por João dos irmãos que estão ali reunidos, talvez na comunidade de Éfeso? Quais as reações os irmãos devem ter? A primeira delas, que João salienta, é que é necessário cautela. João diz assim: acautelai-vos. Tenham cuidado para não perder o que já foi ensinado com esforço. Já há um ensino para vocês, e esse ensino foi aplicado a vocês, e vocês precisam perceber que esse ensino foi dado a vocês com muita intensidade, com uma disposição de coração muito intensa, com uma diligência muito grande. Então, acautelem-se, sejam cautelosos. Vão vir aí falsos profetas, falsos mestres, e vocês precisam ter cautela com eles, porque, tendo cuidado com eles, vocês não vão perder o ensino que foi dado. Eles estão pregando outra coisa, eles estão ensinando outra coisa. Não permitam que eles ensinem outra coisa e não creiam naquilo que eles estão ensinando. Essa é uma reação clara que vocês devem ter. Uma segunda reação que eu espero que vocês tenham, disse o apóstolo João, é que vocês devem permanecer firmes,
para não perder o galardão completo. Vocês devem permanecer firmes. Por quê? Porque o galardão é uma recompensa de Deus, não é salvação. É uma recompensa de Deus para com aqueles que estão permanecendo firmes. Permanecer firme é uma ação que Deus propõe ao coração daqueles que obedecem. É Deus quem torna o crente firme, é Deus quem faz o crente permanecer firme na palavra dele. Permaneçam firmes, então, para não perderem o galardão. Que galardão é esse? É a graça de Deus que faz vocês permanecerem nos seus ensinos. É a graça de Deus que faz vocês terem esses ensinos no seu coração e, na prática, viverem esses ensinos na vida de vocês. Então, vocês precisam desta reação. Uma terceira reação que o João fala nesta circunstância é confrontar a doutrina. Os crentes precisam aprender a confrontar a doutrina. O que significa isso? Confrontar a doutrina significa checar a doutrina por meio da palavra, trazer a doutrina e mostrar essa doutrina por meio da confrontação, da comparação com a palavra de Deus. Nós devemos ser capazes de sermos apresentadores destas doutrinas falsas, de comparar essas doutrinas falsas com aquelas doutrinas que o Senhor Jesus nos ensinou. Quem ultrapassa a doutrina de Cristo, então nós precisamos avaliar isso. Quem ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não é de Cristo. É duro, não é? Essa palavra não é uma palavra fácil, mas é uma palavra verdadeira, né? João está dizendo assim: confrontem a doutrina. Quem ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, aqueles que não confrontam a doutrina, aqueles que não se acautelam da doutrina, aqueles que não permanecem firmes na doutrina, estes não permanecem com firmeza e não têm Deus. Eles têm uma caminhada dúbia, eles têm uma caminhada manquejante, eles não têm firmeza no caminhar e, portanto, eles não têm Deus. Como é fácil, diante da palavra, confrontar essas pessoas, né? O texto está bem claro aqui, mostrando que é necessário confrontar, porque eles não permanecem na doutrina de Cristo e não têm Deus. Quem permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. Então, o segredo de ser crente e de ter vitórias na vida cristã e de ser amado pelo Pai é permanecer na doutrina. Quem permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. E permanecer na doutrina aqui não é decorar uma série de versículos, não é decorar uma série de mandamentos e repetir isso. Não, é ter uma conduta, é ter um andar, um modo de viver de acordo com esses ensinos, com os ensinos do Pai e do Filho. Quem permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Não é possível viver de acordo com o Pai sem ter o Filho, e não é possível viver de acordo com o Filho sem ter o Pai. Eles estão juntos e nós vamos a andar com eles na prática da doutrina. Isto também é uma alegria para o coração do apóstolo.
O apóstolo também fica alegre quando ele vê os seus filhos andarem nessa disposição. Como lidar agora com os falsos mestres é uma outra posição que João vai estabelecer. Nós não devemos amar os falsos mestres. Não devemos permanecer naquilo que eles ensinam. Devemos permanecer na palavra de Deus. Mas como lidar com os falsos mestres? João dá uma demonstração aqui de como lidar com os falsos mestres. A primeira orientação que João dá aqui nessa carta para lidarmos com os falsos mestres é não receber em casa. Que coisa, não? Palavra dura. Não receber em casa. João está dizendo para aqueles crentes lá da, da casa daquela senhora eleita, né? Ou daqueles crentes da congregação lá de Éfeso, ou de outras cidades próximas. Ele está dizendo, não recebam em casa quem tem esse tipo de ensino, esse tipo de comportamento. Né? Ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não expõe essa doutrina, não vive essa doutrina, não prega essa doutrina, quem faz tudo isso, não recebam em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Então, não é para recebermos aqueles que têm essa doutrina que não é verdadeira. Aqueles falsos mestres estão ensinando coisas erradas, estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus, estão negando a existência do Filho, a encarnação do Filho, negando a verdade de Deus, porque Deus disse que Jesus se encarnaria, né? Então eles estão dizendo que Deus é mentiroso. Essas pessoas não devem ser recebidas em nossas casas. Isso não quer dizer que nós não devamos receber pessoas que não são crentes na nossa casa, mas sim aqueles que teimam em ensinar uma verdade, uma mentira, como se fosse verdade. Também não devemos dar boas-vindas. Por quê? João diz que quando nós damos as boas-vindas, quando nós falamos com eles com boa vontade, nós estamos nos comportando como cúmplices, como cúmplices com eles. Não, então nós devemos não nos acumpliciar com as suas obras más. Quando João está dizendo que só o fato de eu recebê-los na minha casa e dar ouvidos às suas palavras já me torna cúmplice das suas más obras. E eu não devo, então, dar a eles boas-vindas. João termina sua carta, essa segunda carta, falando agora da conclusão e das aplicações que ele faz para aqueles irmãos. A primeira das nossas aplicações e conclusões é que, para o apóstolo João, claro que é para o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem levou João a escrever. Para o apóstolo João, para o Espírito Santo, o amor é andar em obediência ao princípio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Não há outra forma de amar. Nós já vimos isso durante a exposição, que não há outra forma de amar. Né? Nós precisamos nos amar uns aos outros e amar, segundo o apóstolo João, é andar em obediência ao princípio da palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Como é que nós estamos vivendo essa condição? Será que nós estamos amando aos nossos irmãos? Será que estamos
sendo fiéis à palavra em obediência aos mandamentos? Isso é uma questão que nós precisamos responder para nós mesmos todos os dias. Uma segunda aplicação é que, nos escritos do apóstolo João, o amor é definido em termos de obediência e obediência verdadeira aos princípios do Senhor. Então, nos escritos do apóstolo João, quem não obedece não pratica o amor, não teme a Deus, não reconhece Jesus como Senhor de sua vida. É necessário, portanto, que a gente aprenda a amarmos, aprendamos a amarmos uns aos outros, amar a Deus, amar a sua palavra. Como tem sido nossa prática do amor à palavra de Deus? Que lugar a palavra de Deus ocupa na nossa mente e no nosso coração? Terceira conclusão, aplicação. O que João estabelece como uma vida de fé e de testemunho é permanecer na doutrina, mas não ter comunhão com quem não professa a mesma doutrina. Então, o apóstolo João está demonstrando claramente que não é apenas um ato negativo, um ato passivo de não ter de não ter comunhão, né? É andar na doutrina, porque quem não anda na doutrina, não permanece na doutrina e não tem comunhão com os irmãos e com a doutrina, não professa a mesma doutrina, esse também não professa o nome do Senhor. E por último, João fala da palavra eleita no início e no fim, fala da palavra eleita, não, da senhora eleita no início e no fim da carta. Quem seria essa senhora eleita? O que significa essa expressão? A palavra pode significar, e a carta demonstra isso, que que era uma senhora, talvez uma mulher, ou uma própria congregação que é denominada assim. E João também fala nesta expressão eleita, ele está demonstrando a doutrina da eleição. Né? Nós somos escolhidos da parte de Deus. Deus é que nos escolheu. E nós somos escolhidos da parte dele. Escolhidos da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, a eleição nos alcança por intermédio do Filho. E nós sabemos também, depois de estudar a palavra do Senhor, que a eleição é um ato da Trindade, um ato completo da Trindade. Escolhidos, chamados por Deus, chamados, alcançados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, convencidos e levados ao arrependimento pelo Espírito Santo de Deus. É esta carta que o apóstolo João está desejoso que nós conheçamos e pratiquemos, para que o nome de Jesus, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam glorificados. Que o Senhor bondosamente nos abençoe e que a palavra do Senhor edifique a nossa vida e nos ajude a termos discernimento em relação aos falsos ensinos do mundo. Amém.